A paz do Senhor. Eu vou começar lendo no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu vou falar um pouco sobre a morte. Segundo a ONU, morrem 102 pessoas por minuto em todo o mundo. Isso dá 150 mil pessoas todos os dias. Mas o mais surpreendente destas estatísticas não são os números, mas quem serão os 150 mil que irão morrer amanhã. Eu poderei estar incluído. Quem sabe você, ou até mesmo nós dois. Glória a Deus. Eu não preciso nem falar aqui o significado da palavra morte. A palavra morte é ao contrário da vida. E a palavra de Deus nos fala tanto sobre a morte. Para quem conhece a Bíblia, sabe que a morte veio através da desobediência de Adão e Eva. Lá no início, no livro de Gênesis, onde tudo começou. Porque quando Deus colocou Adão e Eva no mundo, a morte não existia e não era para existir. Mas por causa da desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. Eu vou ler Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Glória a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui Paulo diz que como a morte entrou por um só homem, Adão, então todos os homens hoje somos pecadores. E por causa da morte, desse pecado de Adão, dessa desobediência, a morte passou a todos os homens. De tanto a Bíblia nos ensina a nós sempre falarmos para as pessoas sobre Jesus, sobre a salvação. Quando Jesus falou em João 14,6, que ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse que ele é a vida eterna. Em João 3,16 disse Jesus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, após a morte, é somente pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Um certo tempo eu estava conversando com um amigo meu, e eu explicava para ele sobre a Bíblia, falava de Jesus, e ele falou assim para mim: Fabiano, o dia que eu aceitar a Jesus, eu vou lá na tua casa falar para você. Aí eu falei para ele assim, como eu vou ler Tiago 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Assim como esse meu amigo, ele pensou assim e falou para mim, o dia que ele aceitar Jesus, ele viria falar para mim esta boa notícia. Só que Tiago 4,14 fala que ninguém sabe como que vai ser o nosso dia amanhã. Quem garante que amanhã, ao sairmos de casa para o nosso trabalho, ou para o estudo, para o curso, enfim, quem garante que nós vamos chegar vivos amanhã em casa? A morte vem para todos, virá para todos. A morte é, assim como a volta de Cristo, é iminente. Ela pode vir a qualquer momento. Eu estou aqui fazendo este vídeo e posso acabar caído morto. Então, a Bíblia nos diz que a salvação é hoje. É hoje, não é para amanhã. Muitas pessoas pensam assim de uma forma errada, que elas querem aproveitar a sua vida um pouco mais, aproveitar o mundo e as coisas que há no mundo, para depois quererem aceitar a Cristo. Muitos cristãos que estão desviados também pensam da mesma forma. Querem aproveitar a vida um pouquinho mais e daqui a um certo tempo planejado por eles vão se reconciliar com Deus. Só que, tu tens certeza
que você vai ter esse tempo? Muitos vão ter, mas outros não vão ter, porque a morte vai vir e vai bater a qualquer momento. E não vai dar tempo de você pedir perdão a Deus. Não vai dar tempo de você se reconciliar com Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 2. Aleluia. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Para você que ainda não tem Cristo na tua vida, agora é o momento. Através desta mensagem, aceite a Cristo agora, antes que seja tarde demais. Não adie esta decisão importante na tua vida, porque a morte vai vir um dia para você. E quando ela vier, tomara a Deus que você, nos seus últimos instantes, nos seus últimos suspiros de fôlego de vida, você tenha tempo de olhar para o céu e pedir: Deus, perdoa-me, aceite-me como teu filho. Amém. No Evangelho de João, versículos 5 e 28, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A Bíblia fala em duas ressurreições. A primeira ressurreição será para os salvos, os que morreram em Cristo Jesus, quando Jesus voltar. A segunda ressurreição será 1000 anos depois, no qual o período se chama o milênio. Mas esta segunda ressurreição serão para os perdidos, os que não aceitaram a Cristo pela fé. Então essa segunda ressurreição será para a condenação, a morte eterna. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Aqui diz o apóstolo João: feliz é o homem que morre no Senhor. Glória a Deus. Que triste para aquela pessoa que morre sem Deus. Como é triste você ir num velório de um ímpio ou de um crente desviado, porque sabemos pela palavra de Deus aonde a alma dessa pessoa foi. Infelizmente. Como eu sempre digo, você pode até viver sem Jesus Cristo, mas morrer sem Ele não será nada bom para ti. Irmão Fabiano, o que a Bíblia diz para aqueles que morrem no Senhor? Salmos 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Glória a Deus. Olha só. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte daqueles que morreram com Cristo, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Quem dirá aqueles que morreram sem Deus, sem Jesus? Sabemos que as religiões, muitas pessoas já morreram sem a salvação através das suas religiões, e muitas ainda, através das suas religiões, morrem e ainda vão morrer. Porque a maioria das religiões, todas, senão a única religião, o cristianismo puro, as religiões não ensinam, não vivem Cristo, não vivem Bíblia Sagrada, não vivem Palavra de Deus, infelizmente. Uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida: o que acontece com a alma da pessoa depois que ela morre? Aqui eu vou ler. Eclesiastes 9:5 diz que os mortos
nada sabem. Eclesiastes 12:7. O corpo vira pó e o espírito volta para Deus. Esses dois versículos, juntamente com o Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, fala sobre o rico e o Lázaro. Lá fala que quando o rico e o Lázaro morreram, o rico foi para um lugar de tormento, porque ele morreu sem Deus, sem Cristo. E o Lázaro, pobre Lázaro, morreu com Cristo e foi para o seio de Abraão. E lá o rico diz: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. E aí no decorrer da passagem, Lázaro, o pai Abraão, diz para o rico que há um abismo entre os mortos e o céu, e que onde os mortos estão, eles não podem sair. Não podem sair dali e ir para outros lugares. Então esse versículo, juntamente com os outros dois que eu li de Eclesiastes, derrubam a teoria dos espíritas kardecistas, que acreditam que a pessoa depois que morre, ela fica vagando pelo mundo, para lá e para cá, tentando se comunicar com os vivos, com os parentes. Então a Bíblia diz que eles nada sabem. E eles estão num local que eles não podem sair de onde eles estão. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus 22:29: Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Também, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Aí também vai contra a teoria dos espíritas kardecistas, que acreditam em santos padroeiros. Acreditam depois que pessoas que morreram intercedem pelos homens. Não, se a Bíblia disse que os mortos não saem de onde estão. Há um abismo, uma separação entre o inferno e o céu. Eles não podem sair. E aqui a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, entre outros versículos, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único que intercede entre mim e você perante o Pai. Ele é o único advogado. Não é Virgem Maria, não é Papa, não é eu, não é o pastor, não é São Pedro, não é Madre Teresa que intercede perante nós ao Pai. É só Ele, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Apocalipse 2:10 fala para aqueles que já são de Cristo, em relação à perseverança: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, não importa o que você esteja passando, seja fiel. Porque um dos motivos que tira o crente e o cristão da presença de Deus, de tantos motivos, é a morte. A morte de um familiar, de um parente, da esposa, do marido. Muitas vezes já fez com que o cristão que louvava, pregava, através da morte, acaba se entristecendo e acaba deixando de fazer aquilo que ele fazia para Deus antes. Não deixe isso acontecer na tua vida, porque eu já ouvi um caso assim. Isso não pode acontecer. Temos que ser fortes. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Aqui Paulo fala que quando o arrebatamento se der, nem todos vão, as pessoas que estiverem vivas neste dia, neste evento. Então quer dizer que nem todas as pessoas, muitas pessoas nunca vão ver a morte, mas somente no dia do arrebatamento, para os salvos. Porque quando a trombeta soar, eles serão levados, raptados, tirados desta terra e se encontrarão com o Senhor nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Glória a Deus. Irmão Fabiano, haverá uma segunda chance para os que morreram sem Cristo, sem a salvação? Muitas pessoas aí ensinam que haverá uma segunda chance. Mas eu digo para vocês, biblicamente não haverá. A decisão é agora, enquanto o homem está vivo. Depois que morreu, já era. Não haverá uma segunda chance.
A salvação é agora. Por isso que Atos 4,12 Paulo diz: em nenhum outro nome há debaixo da terra em que os homens sejam salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ezequiel 18:23 diz a palavra de Deus que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque um ímpio, a palavra de Deus diz que a palavra ímpio significa um incrédulo, um infiel, aquele que nega a palavra de Deus e a existência de Deus, aquele que não acredita em Deus ou até acredita em Deus, mas não vive a vontade de Deus, que despreza a palavra de Deus. É o religioso, mas não é servo de Deus. Então Deus não tem prazer na morte desta pessoa, do ímpio. Por quê? Porque Deus sabe que o julgamento dela o aguarda. Porque ela está morrendo sem Deus, ela está rejeitando a salvação em Deus. Ela está sendo ao mesmo tempo rebelde a Deus e a sua palavra e aos seus santos profetas enviados pelo Senhor. Glória a Deus. Lucas 12:20 fala assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus pode pedir a tua alma a qualquer momento, pode pedir a minha alma a qualquer momento. E o que eu e você temos preparado para Ele? O que nós fizemos nesta terra enquanto vivemos para Ele? Mateus 5,16 diz que Deus é glorificado através das obras dos seus filhos. Filhos que foram aceitos por Deus através da fé em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Marcos 8,36 diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se Deus requerer a tua alma hoje ou amanhã, como que você vai chegar diante de Deus? O que você preparou, o que você tem feito para Deus enquanto vivia? Medita nesta palavra. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 fala que o diabo também ele tem poder para a morte, mas com a permissão de Deus. Deus só permite o diabo fazer o que ele quer, ou até mesmo tirar a vida de alguém através de um acidente, através das drogas, através de uma briga, se Deus permitir. Em muitos casos Deus permite. Romanos 14:8 diz o apóstolo Paulo: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Paulo escreveu que o último inimigo a ser destruído é a morte. Glória a Deus. Vocês sabiam que a morte está com seus dias contados? Está. Segundo a palavra de Deus está. Glória a Deus. Porque Apocalipse 20, versículo 14 fala, depois da volta de Jesus, após o milênio, a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. Glória a Deus. Então aqui diz que Deus determinou um dia em que a morte será destruída para frente, para sempre. Apocalipse 21, 4 fala: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Então depois que Jesus vier e iniciar o reino milenar, depois do estado eterno, a morte deixará de existir como foi no início. Que maravilha! Não haverá mais choro, sofrimento, tristeza, cansaço, dor, violência. A morte deixará de existir. Glória a Deus. Aleluia. Porque Apocalipse 21, versículo 1, juntamente com Isaías capítulo 11, capítulo 65 e 66, fala de uns novos céus e uma nova terra. É aí aonde
será reinada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, aonde uma terra restaurada, pura, aonde prevalecerá o amor, a justiça entre os homens e os animais e a natureza. Glória a Deus! Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te faço uma pergunta: vida eterna ou morte eterna? A escolha é tua. Você decida agora. Aceite a Cristo para você ter a vida eterna. Um hino muito lindo que se encontra no hino da harpa cristã é o hino 570, com o título A Última Hora. E eu gosto muito de louvar a Deus através deste hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo te quer libertar. Amém? Glória a Deus. Vida eterna, o melhor caminho. Vida eterna é Jesus, é a Bíblia, é Deus. Amém? Deus te abençoe.